Bom dia, meus queridos ouvintes das suas semeadores, semeando mensagem de vida para o seu coração. Hoje veremos um novo livro da Bíblia, o livro de Ageu. Ele é o 15º livro, só está faltando mais 2 para nós concluirmos o Antigo Testamento, que seria o livro de Zacarias e o livro de Malaquias. Em seguida, veremos depois de Ageu. Então chegamos pertinho, já estamos no 15º livro. Abra aí a sua Bíblia para você conferir o que estamos dizendo. O capítulo número 1 vai falar que Ageu prega a legítima palavra de Deus e o povo, olha, se arrepende. Esse é o objetivo do pregador, fazer com que o povo se arrependa. Então nós estamos vendo o livro de Ageu, convidamos você a abrir a sua Bíblia, de preferência aqui abra a sua Bíblia, a Bíblia de Estudo de Genebra. Se você não tiver, você adquire aqui na nossa loja, nós estamos fazendo o programa de dentro da nossa loja. Nos fundos você está vendo uma parte da nossa loja, Os Semeadores, que fica aqui no centro de Taguatinga, na C12, Bloco C, loja 5, em Brasília, no Distrito Federal. Inscreva-se em nosso canal e clique aí no sininho para você acompanhar os nossos vídeos. Todos os dias aqui produzindo a palavra de Deus. Os livros dos proféticos, eles são divididos em 2 partes, que são os profetas maiores e os profetas menores. Eles juntos formam 17 livros e os profetas menores são 12 e os profetas maiores são 5. Os 12 livros dos profetas menores, eles formam 67 capítulos com 1050 versículos, uma média de 16 versículos por dia. O livro de Ageu tem apenas 2 capítulos. Eu sou o pastor Daniel Deusdete da Igreja Os Semeadores, todos os dias aqui com a palavra de Deus para nossa edificação. Abra aí então a sua Bíblia para você fazer essa leitura. O profeta Ageu, Ageu significa minha festa, é o autor. Ele foi contemporâneo de Zacarias, com quem trabalhou para incentivar os judeus que haviam retornado do exílio a reconstruir o templo. Ambos os profetas começaram seus ministérios por volta ali de 520 a.C., no 2º ano do rei Dário. Confira aí no versículo 1 e em Zacarias também no versículo 1. O Ageu é citado no livro de Esdras. Esdras capítulo 5, verso 1. E capítulo 6, verso 14. O livro encerra com grande expectativa sobre Zorobabel, deixando pouca dúvida de que o livro foi escrito antes que o programa de restauração do governo falhasse. A data aí, mais ou menos, 520 a.C., o ministério do Ageu. Algumas verdades fundamentais que nós vamos encontrar nesse livro. Deus ofereceu muitas bênçãos aos primeiros que retornaram após o exílio. O reino de Deus deve ter prioridade sobre nosso conforto pessoal, olha só. Os servos do reino de Deus precisam ser imaculados, não pode ter mancha. A esperança do povo de Deus está no templo e na casa de Davi, na medida em que eles foram cumpridos em Cristo. Não adianta nada o templo, a casa, se seu coração é distante de Deus. O povo de Deus está destinado a herdar a terra em Cristo Jesus. Contextualizando essa história de Ageu. Como já dissemos, Ageu e Zacarias foram contemporâneos. Portanto, eles tinham o mesmo plano de fundo de história. Os judeus haviam retornado à terra prometida por causa de um decreto de Ciro, Esdras 1, de 1 a 4, em 538 a.C., e haviam começado a reconstruir o templo. A oposição externa e o desânimo interno fizeram com que o povo abandonasse o projeto por 16 ou 17 anos. Veja aí Esdras 4, de 1 a 4. Quando Ageu e Zacarias começaram seu trabalho em 520 a.C., a oposição veio de Tatenai, governo persa do Trans-Eufrates, mas Dário I Estaspes, que governou a Pérsia de 522 a 482 a.C., reeditou o decreto de Ciro para que o templo fosse reconstruído no prazo de 4 anos. O segundo templo foi dedicado no dia 12 de março de 516 a.C. Quanto às profecias de Ageu, por meio do seu livro, temos a informação de que foram entregues entre agosto e dezembro de 520 a.C. As principais características e propósitos desse livro: incentivar a reconstrução no templo, da esperança de trazer grandes bênçãos para Israel depois do exílio. O livro de Ageu consiste de 4 mensagens, sendo que cada uma é encabeçada pela palavra ou pela frase:
veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Está aí, capítulo 1, verso 1, capítulo 2, verso 1, capítulo 2, verso 10, capítulo 2, verso 20. Essas 4 mensagens alternam os chamados ao arrependimento, diante da contínua retenção das bênçãos de Deus sobre a terra, com as promessas de grandes bênçãos sobre o templo e por intermédio da linhagem davídica. Juntos, Ageu, Zacarias e Malaquias usam o título Senhor dos Exércitos mais de 90 vezes, ou seja, 14 vezes em Ageu, Senhor dos Exércitos. As palavras no hebraico têm exatamente esse mesmo significado. O significado do título tem 2 aspectos. Ele reforça o poder soberano do Senhor, que reina sobre Israel e sobre toda a terra por meio do seu poder militar. 1 Samuel 17:45. Ele enfatiza a sua fidelidade ao povo, com o qual ele está em aliança, o que leva esse povo a adorá-lo. Por intermédio de Ageu, seu enviado, o Senhor conclamou o remanescente infiel do povo da sua aliança a arrepender-se e reconstruir o templo. A preocupação de Deus, estava baseada na sua própria satisfação soberana e no seu desejo de ser honrado. A falta de vontade do povo de construir o templo revelava a sua profunda falta de desejo pela presença especial de Deus. O povo estava sob maldições da aliança, mas não se dava conta disso. Como resultado do ministério de Ageu e da atuação do Espírito de Deus, o povo respondeu com obediência. Ageu reafirmou que o Senhor estava com seu povo, assim como estivera quando tirou eles do Egito. O ministério de Ageu estava baseado na expectativa de que Deus renovaria as promessas da sua aliança com o povo quando o levasse de volta à terra. As palavras de Ageu são semelhantes às dos profetas anteriores em vários pontos. A reconstrução do templo foi um importante fator, uma importante parte da renovação. E Ageu desenvolveu essa esperança ao associar o templo com a renovação da casa de Davi. Ageu afirmou a esperança de que o ungido de Deus e o seu representante na terra, o grande filho de Davi, o Messias, traria sua glória, paz e prosperidade ao povo de Deus. Zorobabel prefigurou o Messias nos dias de Ageu e foi objeto de muita esperança para a nação. Ao final, todavia, somente Jesus, o Messias, pôde cumprir a promessa feita a Zorobabel, capítulo 2, verso 23, de ser o governante real de Deus, anel de selar na terra. A semente messiânica em Ageu. Os 2 temas centrais desse livro, o templo e a vitória da linhagem davídica, encontram cumprimento na semente messiânica, que é Cristo Jesus. Reconstruir o templo era crucial para que a nação fosse restaurada às bênçãos de Deus. Ali era o lugar de oração, de adoração, de perdão, etc. Cristo é o templo final. João 2, 21 e 22. Mas a igreja, seu corpo, é o templo do Espírito Santo. Confira aí, 1 Coríntios 6, versos 19 e verso 20. Quando Cristo retornar, os novos céus e a nova terra serão a santa habitação de Deus. A restauração da linhagem de Davi também era uma parte essencial da bênção de Deus sobre a comunidade restaurada. A linhagem davídica deveria conduzir o povo na batalha e garantir a sua prosperidade. Jesus é o Messias, o último e o perfeito filho de Davi. Após a sua morte, ele estabeleceu o seu reino quando ascendeu ao seu trono celestial. Ele agora reina até que todos os seus inimigos sejam subjugados. Quando retornar, governará sobre os céus e a terra. A igreja está unida em Cristo, a igreja está unida com Cristo em sua entronização. Romanos 8, 37 e 1 Pedro 5, 10. Para que um dia todo aquele que vencer reine com ele. Então vejamos a primeira parte do livro de Ageu, o chamado para reconstruir o templo. Dos versos 1 ao verso 15 veremos esse chamado. As profecias de Ageu começaram com um vigoroso chamado para a comunidade restaurada a reconstruir o templo. A palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e também a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, mas por intermédio do seu profeta Ageu, no 2º ano do reinado do rei Dário.
Ageu conclamou o povo para que se arrependesse da sua negligência em reconstruir o templo. Então, essa parte também nós vamos dividir em 3 sessões. Primeira sessão, o problema do povo, letargia. Essa primeira sessão, dos versos 1 ao verso 4, consiste do chamado do profeta para o povo parar de perseguir seus próprios interesses e reconstruir o templo do Senhor. As pessoas estavam empregando o seu templo, o seu tempo, para desfrutar dos seus respectivos lares, enquanto a casa do Senhor ainda estava em ruínas. No 6º mês, no primeiro dia do mês, conforme nós estamos vendo na Bíblia de Estudo de Genebra, em 29 de agosto de 520, a mensagem de Ageu foi publicamente endereçada aos líderes para que o povo também pudesse responder. Verso 12. Ela foi endereçada a Zorobabel. É bem provável que seja o mesmo que Sesbazar, Esdras 1:8, já que ambos são citados por terem reconstruído o templo. Sesbazar, ou Zorobabel, pode ter sido seu nome persa oficial. Era neto do rei Jeoaquim, 1 Crônicas 3:19, e descendente de Davi. E ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, descendente de Zadok, o sacerdote. Sob o governo persa, Zorobabel era o responsável pelos assuntos civis diários da região. Como sumo sacerdote, Josué cuidava dos assuntos eclesiásticos. Como profeta, Ageu não foi nomeado por homens, mas recebeu o chamado de Deus para levar a palavra de Deus aos líderes do seu povo. No verso 2, Deus se refere ao seu povo como este povo, uma expressão negativa para o povo de Deus. Os versos 1 a 11 são, na verdade, uma acusação formal contra a indiferença espiritual do povo e suas prioridades invertidas que afirmavam que ainda não tinha chegado o tempo de reconstruir a casa do Senhor. A objeção do povo não era contra a própria reconstrução, mas contra o cronograma do projeto. Essas objeções podem ter sido de ordem econômica, porque a terra estava com problemas, ou teológica, porque, de acordo com Ezequiel 37, versos 24 a 27, o próprio Messias deveria reconstruir o templo. De acordo com Jeremias 25, de 11 a 14, a nação deveria servir a um rei estrangeiro por 70 anos. O templo foi destruído em 586 a.C. O povo pode ter arrazoado que não deveria começar a reconstrução da casa do Senhor antes de 516 a.C. Essas desculpas demonstraram que o povo não estava buscando o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6,33. A casa do Senhor, conforme se encontra no verso 2, era o templo, o local da sua habitação, o local da habitação especial da presença de Deus junto ao seu povo, o local onde o seu nome habitava. Essa mesma presença está hoje, sabe aonde? Na igreja. Hoje, o que levou Paulo a identificar a igreja como o templo de Deus, 1 Coríntios 3,16, verso 17. No verso 4, Ageu revelou a hipocrisia das objeções do povo, por meio de uma pergunta retórica, pois eles estavam morando em casas de fino acabamento, enquanto a casa do Senhor continuava destruída. Aqueles que tinham recursos suficientes, evidentemente, haviam instalado tetos de madeira em suas casas, tetos que eram requintados para os padrões daqueles dias. Seção B, a pobreza do povo, econômica e espiritual. Dos versos 5 ao 11, veremos o povo enfrentando problemas econômicos e espirituais, mas que não associavam isso às coisas de Deus. O trabalho dos que retornaram do exílio era vão. O lucro sobre a colheita era reduzido porque não tinham reunido os materiais apropriados e terminado o tempo. Eles estavam trabalhando muito e tinham semeado bastante, mas estavam recolhendo pouco. Eles não estavam percebendo porque estavam experimentando as dificuldades econômicas e sociais. Era porque ainda não havia saído totalmente sob a maldição de Deus, que havia colocado sobre a nação durante o exílio. Como ainda não haviam se arrependido totalmente, Deus frustrou os seus esforços. Interessante esse aspecto desse arrependimento, né? Como Deus exige de nós arrependimento. Às vezes as coisas não estão dando certo, sabe? A gente tenta e não dá certo. E Deus está exigindo arrependimento. Ele não abençoa dessa maneira. Por isso que está aí que Deus frustrou os seus esforços. Não adiantava nada eles quererem ir para frente, que não iria de jeito nenhum. O verso 8 revela que Deus deveria ser glorificado com a empolgação e o entusiasmo do povo em querer reconstruir a sua casa e o honrar.
O propósito de Deus para a reconstrução do templo era o seu próprio prazer e o seu desejo de ser honrado pelo seu povo. A falta de interesse do povo pela reconstrução revelava a falta de desejo genuíno de agradar a Deus ou de promover a sua honra. Assim, no verso 9, vemos que cada um deles corria por causa de sua própria casa, e não por causa das coisas do reino de Deus e de sua justiça. Esse era o ponto crucial do problema. O foco da vida de cada pessoa estava em formar a sua fortuna pessoal e não em construir o reino de Deus. Isso é muito interessante, hein? Era devido a isso, devido a essa ganância e egoísmo, que o céu retinha o seu orvalho e a terra tinha deixado de dar o seu fruto. Deus estava fazendo vir a seca. A seca sobre as colheitas de Judá era a maldição de Deus sobre a agricultura, que estava relacionada à fidelidade do povo na aliança. A palavra ruínas, no verso 9, soa como a palavra hebraica para seca, que é usada aqui. Ageu brincou com a semelhança do som para mostrar que a seca era a resposta de Deus para a negligência do povo para com a sua casa. Interessante que em nossas análises das situações atuais em que nós vivemos, imaginamos como causa da fome, da corrupção, da violência, dos desvios comportamentais e outros problemas globais, uma infinidade de causas e as combatemos uma a uma, mas no entanto desprezamos totalmente a Deus, o seu reino e a sua justiça. No texto está claro de onde vinham os problemas e o que deveria ser feito. Não adiantava nada técnicas mirabolantes, estratégias, inteligência, ações globais, não adiantava. A maldição estava vindo por causa da situação de não arrependimento. Na verdade, o homem, em sua sabedoria, tornou-se estulto e arrogante ao desprezar a verdadeira sabedoria. Jesus Cristo, o Senhor soberano nos céus e na terra, e que em breve voltará para mostrar a todos a sua glória. Vejam, no verso 10 e 11, a explicação de onde vinham os problemas, que fez com que o trabalho das mãos do povo fosse prejudicado. Esses problemas vinham da desobediência do povo e da sua negligência para com as coisas do reino de Deus e da sua justiça. O céu tinha retido o orvalho, a terra tinha deixado de dar o seu fruto. Deus então tinha provocado uma seca nos campos e nos montes. A seca, portanto, atingiu o trigo, o vinho, o azeite, tudo mais que a terra produz. Também afetou os homens e o gado. Seção C, a resposta do povo, o arrependimento. Que você também se arrependa. Nós nos arrependamos, né? Dos versos 12 ao 15, veremos algo interessante, que seria a resposta do povo à pregação do profeta de Deus, Ageu, né? Arrependimento. Oh, que bênção, né? É tão bom quando um profeta prega a palavra e o povo se arrepende. Esse é profeta. Esse tem a palavra de Deus. O povo alegremente respondeu em temor a Deus e recebeu a promessa da presença do Senhor. Uma promessa que o Senhor cumpriria imediatamente quando o seu Espírito Santo despertasse a nação, desde os líderes até o povo, para reassumir a obra na casa do Senhor. Essa é a verdadeira pregação. Aquele que prega outra coisa pode até ser louvado pela sua sabedoria, pela sua eloquência, pela sua habilidade, mas a palavra pregada não vai gerar vida e arrependimento. Ageu pregou a legítima palavra de Deus e o arrependimento veio. Profeta de Deus, pare de inventar coisas e pregue a palavra de Deus. Que palavra eficiente e eficaz, a pregada por Ageu. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara, e o povo temeu ao Senhor. O restante do povo aqui, resto, verso 12, é um termo usado pelos profetas para designar aqueles do povo de Deus que permaneceram fiéis no meio da incredulidade. Paulo usou o termo em Romanos 9 a 11, nos capítulos 9 a 11, para designar os judeus que haviam aceitado a Cristo, Romanos 11, 5. A resposta por parte dos líderes e todo o resto do povo foi a obediência pressurosa. A manifestação externa dessa resposta foi a retomada da obra de reconstrução do templo. A obediência do povo resultou do reconhecimento de que era Deus quem estava falando por meio da voz do profeta, e o povo temeu.
A resposta interior do povo foi uma renovação da reverência pelo Senhor e o desejo da presença divina em seu meio. O uso aqui do nome divino Yahvé, o Senhor, pode indicar que o povo reconheceu suas obrigações enquanto povo da aliança de Deus. O povo reverenciou a Deus como seu gracioso soberano. Ageu, mensageiro do Senhor, verso 13, empolgado e alegre no Senhor, trouxe em consequência outra mensagem da parte do Senhor, de que Deus estaria com eles. Diz assim: eu sou convosco, diz o Senhor. Quando o povo se arrependeu de seus pecados, recebeu a melhor segurança possível, a presença de Deus. Os profetas enfatizaram que a presença do Senhor era um aspecto essencial da renovação da aliança após o exílio. O versículo número 1 de Ageu, capítulo 1, verso 1, diz: no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, governador de Judá, filho de Sealtiel, e a Josué, sumo sacerdote, filho de Jeozadaque, dizendo, esse foi o verso de número 1, e o verso de número 15, ao 24º dia do sexto mês. Assim encerra o capítulo de número 1. O próprio Deus realizou a resposta do seu povo por meio de sua presença no meio dele. Ele, o Senhor, suscitou o espírito, ou o encorajou, NVI, do governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e o espírito do sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadaque, e o espírito de todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no dia 24 do sexto mês do segundo ano do reinado de Dário, em 21 de setembro de 520 a.C. Do dia que começou a pregar até o efeito esperado, que foi a resposta favorável do povo, com arrependimento deles, foram de apenas 23 dias. Ageu enfatizou a resposta interior do povo pelo uso repetido de espírito, 3 vezes. A palavra de Deus trabalhou de modo eficaz por meio do Espírito Santo para realizar o seu propósito soberano, conforme Isaías 55:11. Amanhã estaremos aqui com Ageu, capítulo 2. A misericórdia triunfa sobre o julgamento. Amanhã estaremos aqui com Ageu, capítulo 2. Meus queridos, inscreva-se em nosso canal. Clica aí no sininho para você acompanhar nossos vídeos. Jamaisdesista.com.br, a parte escrita todinha de graça para você. Loja virtual, ossemeadores.com.br. Loja física aqui no centro de Taguatinga. Programa de rádio, todos os dias, 8h30, radio.ossemeadores.com. Todos os dias, programa de rádio, oração, palavra, pela sua vida, em nome de Jesus. Às 15 horas, no sábado, nós temos a Palavra de Vida com o pastor Johnny Ramos. O programa pela manhã se chama Momento Missionário. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Estamos aprendendo cada vez mais com a Bíblia, né? A espada está sendo afiada. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, família e ministério, em nome de Jesus. Amém.